Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Melhor Investimento. E hoje eu vou trazer para vocês o cenário que encontramos hoje, né? A queda da Selic e tudo mais, o que pode ser uma oportunidade mais para quem investe em fundos imobiliários. Pretendo também fazer um vídeo aqui sobre ações, tá? E deixe aqui nos comentários quais ações vocês pretendem que eu fale aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá. Ontem tivemos aí, né, mais uma queda da Selic aí, de 50 basis points, ou 0,5%, que estava a Selic a 11,25 e hoje se encontra em 10,75, né? E aí, o que nós podemos olhar aqui, né? O que pode ser que, qual segmento pode beneficiar aí, tá? Eu trouxe aqui para vocês aqui que em janeiro a vendas no varejo no Brasil teve uma melhora, né? E também o governo também está tentando aí movimentar bastante aí o setor aí através da flexibilização aí do FGTS, né? E também tem a construção civil, que pode se beneficiar também com isso. Por quê? Porque o crédito, né, para poder fazer um financiamento deve ficar mais barato, né? Então as pessoas conseguem, pode ser que isso com o decorrer do tempo, né, decorrer do ano, com a Selic caindo, pode ser que o setor também pode performar muito bem, porque as pessoas podem pegar um empréstimo, um crédito mais barato para fazer um financiamento aí no setor, né, de uma casa, de um apartamento, enfim. E também temos aqui também o setor de small caps também, que pode beneficiar bastante, porque com crédito mais barato, as empresas devem beneficiar bastante comprando crédito mais barato, né? Pra agora, com o crédito mais barato, financia, e lá na frente lá ela consegue ter esse retorno. Então o setor de small caps também pode ser que beneficia bastante com isso. E também tem o setor imobiliário, né? Como eu mencionei para vocês, os fundos imobiliários também devem beneficiar bastante e tem alguns fundos imobiliários que atualmente se encontram bem atrativos. Eu vou mencionar aqui alguns para vocês aqui, eu trouxe para vocês 3 dos fundos imobiliários que devem performar muito bem, devem beneficiar com isso. E caso a economia continue performando bem, esses fundos imobiliários devem performar muito bem ao longo do tempo também. É claro que isso não é garantia de nada, esse vídeo não é recomendação, também vale lembrar isso, mas é o que eu faço, que eu estou fazendo atualmente com minha carteira. O primeiro fundo imobiliário é o VISC11, o fundo do segmento de shopping centers, né? A liquidez diária dele hoje se encontra em 14,8 milhões de negociações por dia. Isso é muito bom porque você facilmente consegue comprar o papel e desfazer também na posição caso você queira, né? O último rendimento dele está em torno de R$ 1 por cota. O dividend yield dele está em torno de 9,2% em 12 meses. Isso é muito bom porque a projeção é que a Selic no final do ano ela fique em 9%. Então, olhando bem aqui, se a Selic tiver a 9%, a 8% a 9%, 8,5%, que é a projeção a 9%, né, até o final do ano, esse fundo pagando 9%, o valor da cota deve performar bem aí ao longo do ano aí, né? O patrimônio líquido do fundo hoje se conta em 3,7 bilhões de reais. O preço dividido pelo valor patrimonial dele se encontra em 0,95. Então tem uma simetria de risco aí esse fundo imobiliário. Abaixo de 1 é um valor que para mim está descontado, né? O número de cotistas hoje se encontra em 319.473 cotistas, né? Então bastante pessoas têm nesse fundo. O fundo imobiliário hoje, ele tem 25 ativos em 14 estados. Bem diversificado, tá? Vou colocar aí para vocês dar uma olhada aí. Tem no Distrito Federal, Ceará, Rio Grande do Norte, entre outros aí, que é bastante. Vou colocar para vocês dar uma olhada. O último rendimento dele, em torno de um ano para cá, vem subindo. Estava em 80 centavos aí, vocês podem dar uma olhada aí. Hoje se encontra em R$ 1. Então ele está performando bem o valor do dividendo dele. E isso não é garantia, mas trazendo para o valor presente, isso deve performar muito bem ao longo do tempo aí também. Vou colocar para vocês dar uma olhada aí agora aí, uma coisa bem interessante, que é o gráfico dele desde 2017. O fundo vem performando muito bem, obrigado, né? Para quem tem esse fundo desde 2017, deve estar sorrindo agora, né? Mas, olha só, como é que tá as coisas. O fundo imobiliário, o retorno dele desde 2017 é de em torno de mais de 100%, né? 100,2% em retorno. Contra o IFIX, né? O
o IFIX está em torno aí de 50%, 50,9% desde 2017. Então, o fundo está performando muito bem, ele vem performando muito bem, e com a economia andando muito bem, as pessoas comprando mais, né? Reacendendo aí, vamos dizer assim, a economia aí, esse fundo deve continuar performando muito bem. Agora eu vou colocar para vocês aí, dar uma olhada aí nos shoppings que tem. Ele é bem diversificado, né? Ele tem bastante shopping centers. O mapa dele, não dá para colocar todos, né? Mas vou colocar aí alguns para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês uma simulação simples aqui de se fosse o caso de você colocasse 50 mil reais tanto na poupança quanto no fundo imobiliário, VISC11, quanto é que você teria hoje. Na poupança você teria em 12 meses 53 mil reais. Quanto no fundo imobiliário você teria R$ 64.205,93. Então, o rendimento trazendo assim, ao aplicar esse valor, você teria R$ 4.510 de rendimento, né? Então, totalizando uma rentabilidade aí de VISC11 versus poupança de 21%, 21,14% a mais que a poupança. E isso é bem atrativo, trazendo aqui que ele está abaixo de 1, né? O valor dele dividido pelo valor patrimonial. Então, ele está bem atrativo, vamos dizer assim. O outro fundo imobiliário é o XPI11, ou XPIN11. Um fundo de tijolo, né? O segmento dele é de imóveis industriais e logísticos. A liquidez diária do fundo está em torno de 599 mil negócios por dia. O último rendimento dele está em torno de 59 centavos por cota. O dividend yield dele está em torno de 8,91% em 12 meses. O patrimônio líquido do fundo está em torno de 774,6 milhões de reais. O preço dividido pelo valor patrimonial dele está em torno de 0,77, abaixo de 1, né? E está tendo um bom desconto aqui. O número de cotistas dele está em torno de 50.796 pessoas, ou cotistas. E olhando bem aqui, né, tem um prêmio bem atrativo esse fundo imobiliário, pelo segmento dele e com a queda de juros, provavelmente ele deve performar muito bem, não é garantia, mas eu tenho ali carteira e estou comprando cada vez mais dele porque ele tem uma simetria bom de risco aqui. Ele tem 98 ativos em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul. O portfólio do fundo, em classe de ativos do fundo, está em torno de 97% em imóveis e 1,8% em aplicações financeiras. O setor atual de locatários do fundo, 17% está em comércio e varejista, 16% em automotivo, 14% em tecnologia e 13% em alimentos. Então, até mesmo dentro dele, ele está bem diversificado aqui por setores, né? Então, ele não fica a mercê só de um setor só. Vou colocar para vocês também dar uma olhada aí a foto de alguns imóveis dele, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá no VISC11, eu vou mostrar para vocês aí aplicando 50 mil reais, quando é que teria hoje nesse fundo imobiliário versus poupança. E todos esses dados aqui, eu vou colocar aqui embaixo para vocês o número do site, o Fundos Explorer, da mesma forma que eu estou mostrando para vocês aqui, vai estar lá também. Ele é muito bom, eu não ganho nada para falar dele aqui, mas ele é bem, vamos dizer assim, simples de mexer, muito fácil. Você consegue facilmente mexer nele e identificar aqui os fundos imobiliários, né? Vou colocar o nome dele aqui nos comentários para vocês. Uma simulação no fundo versus poupança. Na poupança hoje, se você colocar 50 mil reais, em 12 meses renderia 53 mil reais. Enquanto no fundo imobiliário, você teria 62.938 reais de rendimento ao total, né? E a valorização estaria em torno de 4.478 centavos. Totalizando XP versus poupança, daria um retorno de 18,75% versus poupança, né? O valor da cota hoje se encontra em R$ 78,96. Então, o fundo imobiliário está sendo cotado hoje com desconto abaixo de 1, né? O preço dividido pelo valor patrimonial. E ele está com assimetria bom de risco. Claro que isso não é garantia que ele deve performar muito bem ao longo do tempo. Mas eu venho acompanhando esse fundo, para mim, com a queda da Selic e com a retomada da economia, esse fundo deve performar muito bem. O outro fundo imobiliário
eu tenho que trazer para vocês aqui o TRXF11. O segmento dele é o setor de imóveis comerciais, entre outros, né, que o fundo coloca aí. A liquidez diária dele está em torno de 8,7 milhões de negociações por dia. O último rendimento dele está em torno de 90 centavos por cota. O dividend yield dele está em torno de 10,32% em 12 meses. O patrimônio líquido do fundo está em torno de 1,6 bilhões. O preço dividido pelo valor patrimonial dele está em valor de 1,03. O número de cotistas dele está em torno de 140.479 cotistas. Eu vou colocar para vocês aí agora aí a quantidade de ativos que ele tem, que são 30 ativos em 9 estados. Bem diversificado também. O fundo está fazendo movimentações importantes, né? Ele vem, no mês passado, aí, vendeu 8 lojas e fez 3 novas aquisições, né? O valor da venda dos 8 imóveis foi de em torno de 613.400.000 reais. O valor da aquisição das 3 lojas foi em torno de 181.559.548 reais e 66 centavos. Então, ele vem fazendo movimentações, ele está vendendo ativos e comprando outro tipo de ativos. Isso deve trazer retorno ao longo do tempo. E a diversificação da receita para o estado está em torno aí de 31% em São Paulo, 31,28% em São Paulo, 12,5% em Pernambuco, 11,21% em Bahia e 7,53% da receita vem do Rio de Janeiro. Então, isso aí é representativo bastante, não vem só de um lugar só a receita dele. E todos aqui também têm, vamos dizer assim, uma representação bem relevante no fundo. O vencimento dos contratos de locação, o prazo médio dos contratos, de 43%, de 43,20%, vence entre 2035 e 2041, né? Então, é um prazo médio e os vencimentos dele não é para agora, não é 2030, é 2035 a 2040. Então, um contrato, vamos dizer assim, até a meu ver, bem a médio e a longo prazo, né? A diversificação da carteira do fundo está em torno de 60% em imóveis, 29,6% está em TRXB11, 2,9% está em renda fixa, 6,5% em outros FIIs e 0,7% em CRIs ou CRIs. O segmento de atuação do inquilino, 57,35% em atacadista, 31,92% em varejo, 10,73% em casa e construção. A diversificação da receita de aluguel, 45,86% vem do açaí, então o açaí tem uma representatividade bem grande aqui no fundo. 17,77% vem do Pão de Açúcar, 17,50% vem do Grupo Mateus. Vou colocar para vocês aí quanto é que ficaria os 3 fundos imobiliários, totalizando, daria em torno de R$ 312,25. Então, com R$ 312,25, você consegue comprar 3 fundos imobiliários bem diversificados, né, com segmentos diferentes e que paga bons dividendos e ainda tem uma boa simetria de risco, ao meu ver, tá? Era isso que eu queria mencionar para vocês aqui nesse vídeo. E deixa aqui nos comentários se você tem um desses 3 fundos imobiliários e qual fundo imobiliário vocês querem que eu traga aqui para vocês. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.